Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui do canal, dessa vez para falar sobre os últimos 30 dias de preparação para o concurso da PGE do Paraná. Isso mesmo, faltam 30 dias para esse mega concurso e agora é hora de utilizar o tempo da melhor maneira possível. É hora de utilizar o tempo de maneira eficiente. E aqui vou falar um pouquinho sobre estratégias de preparação, o que eu acho que você deveria fazer nesses últimos dias e vou trazer, é claro, algumas dicas, comentando exatamente esses 30 dias para o concurso da PGE do Paraná, como estudar de forma eficiente. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou professor de Direito Constitucional em diversos preparatórios para concursos públicos, sou procurador do Estado, advogado e doutor em Direito Público. Ao longo da minha história, já preparei diversas pessoas para concursos públicos, atuando com mentorias e cursos preparatórios focados em performance. Inclusive, na descrição desse vídeo, você encontra o meu curso de legislação local para o concurso da PGE do Paraná. Estamos com um cronograma de 30 dias que acabou de ser lançado e pode te ajudar muito. Se você ainda não está estudando legislação local, provavelmente você está no caminho errado. Os concursos de procuradorias apontam para uma forte tendência na cobrança de muita legislação local, como aconteceu na PGE Goiás com 28 questões de 100 cobrando legislação local, e muita cobrança de jurisprudência selecionada, que é aquela jurisprudência que traz ali tópicos relevantes para a carreira e para a instituição no âmbito ali do respectivo estado. Inclusive, aqui no canal, você encontra duas lives minhas comentando julgados relevantes para esse concurso da PGE do Paraná. Vale a pena conferir, tudo bem? Então acompanhe essa tendência porque é algo muito necessário. Você encontra também toda a minha trajetória lá no meu Instagram, o @MarcílioFé. Marcílio, meu nome, Fé de Ferreira, @MarcílioFé. Quando falamos em preparação para concurso público, vale aqui destacar as fases de desenvolvimento da performance em uma prova. Todo mundo passa por essas 4 fases e nós estamos nesse momento na última fase, que é a fase de sprint final. A primeira fase que todo mundo passa é a fase de adaptação. Você já passou por ela. É uma fase mais inicial, em que você vai entender como é que funciona o concurso, você vai separar ali horas do seu dia para estudar, você vai entrar em uma rotina de preparação. É uma fase bem incipiente, bem inicial, em que você realmente se adapta a uma rotina de estudo, mas que não faz ninguém passar em concurso público, né? A segunda fase é a fase de formação de base, em que você se dedica a compreender temas elementares das disciplinas principais, especialmente aquelas disciplinas que compõem o chamado núcleo duro, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, né? E assim por diante. Então você vai formando uma base, tendo ali, portanto, conhecimento sobre alguns elementos que são essenciais até para você começar a fazer questões, né? Conseguir obter uma boa pontuação em um simulado e assim por diante. Depois disso, você entra na fase de ritmo, que é a fase com maior duração. Essa fase está sendo finalizada agora, né? Porque você entra na última, que é a sprint final. Mas essa fase de ritmo é uma fase em que você começa a acelerar os estudos, você já tem uma base legal e aí você faz simulados, faz as suas primeiras provas de procuradorias e começa a sentir um pouco mais de segurança com a realização do concurso público e com a sua performance. A fase de sprint final é a última fase, é a fase em que nós estamos entrando porque é uma fase que envolve as últimas semanas e os últimos dias do concurso. E o foco especial deve ser ali em revisão de conteúdo e eu acrescentaria em estudo de legislação local, né? Muitas vezes você chega ali nos últimos 30 dias de uma prova como essa, da PGE do Paraná, sem ter estudado nada de legislação local. Então, é importante ali ter um direcionamento. No curso de legislação local que nós temos, você encontra inclusive um cronograma com os artigos que devem ser lidos, aqueles mais importantes em relação a cada ato normativo. O curso tem vídeo de todos os atos normativos, não são só os mais importantes, tá? Todos os atos normativos e esse cronograma que indica ali como estudar. Então, se você está chegando aqui zerado nessa fase de sprint final, é bom já pensar aí no estudo da legislação local, porque te ajuda muito. A fase de sprint final é uma fase em que as pessoas chegam com perfis diferentes. Eu digo que nem todo mundo chega do mesmo jeito na fase de sprint final. Tem gente que chega
de uma maneira mais avançada, né, que tem uma bagagem de concurso público no âmbito das procuradorias. Tem gente que já está passando em concurso, passou em 1, 2, 3, mas tem gente que está chegando agora para o primeiro concurso com capacidade de competir realmente, né, com um nível de competitividade um pouco maior, está chegando agora realmente ali para conseguir a primeira aprovação, e tem gente que está fazendo concurso por fazer. Então existem perfis diferentes de quem faz o concurso de procuradoria, e eu queria comentar isso também. Nós temos alguns tipos de candidatos, né? O primeiro tipo é aquele tipo de aluno que cria uma boa bagagem, está pontuando acima ou próximo da nota de corte esperada em simulados e provas passadas, mas ainda precisa de um direcionamento para garantir a aprovação, né? Então, aquela pessoa que está segura em relação às matérias do núcleo duro, que já tem uma boa noção de constitucional, administrativo, tributário, já tem uma boa noção ali dos temas centrais, né, que são cobrados em prova, e que nos próprios simulados está pontuando bem, chegando ali próximo à nota de corte, às vezes pontuando 80, né, 78, 75, 85 nos simulados. E isso dá para essa pessoa um pouco mais de segurança. Mas mesmo essa pessoa que está no nível um pouco mais avançado, chegando bem nessa fase de sprint final, mesmo esse tipo de pessoa precisa sim de um direcionamento para garantir a aprovação. Porque o que acontece? Como aconteceu na PGE Goiás, as provas de procuradorias estão cobrando muita legislação local e muita jurisprudência selecionada. Então, às vezes, a pessoa tem uma excelente base, a pessoa tem ali uma bagagem incrível, até já passou em 1, 2, 3 concursos de, enfim, procuradoria, tribunal, sei lá o que, ou até já é concursado, mas quando ele vai para a prova de procuradoria, ele encontra uma dificuldade, porque ele tem toda a bagagem, mas ele não conhece as leis, por exemplo, do estado do Paraná. Aí vem como, por exemplo, Goiás, 28 questões de legislação local. Como é que a pessoa consegue passar? Ponto de corte ali, né, mais de 70. Então, como é que eu consigo passar, sendo que 28 questões foram de legislação local e ainda eu tenho essa certa dificuldade, né, de, enfim, com um outro tema, uma outra matéria. Então, é natural que seja algo, enfim, necessário dar ali um up nessa reta final para conseguir uma pontuação que garanta realmente a participação na segunda fase, tirando o corte, né? Então esse é o primeiro tipo de aluno que chega, ou o primeiro tipo de candidato que chega num concurso como esse de procuradoria. O segundo que nós temos, o segundo tipo de candidato que chega nessa reta final, nesse sprint final, é o aluno que está tentando manter a rotina de estudo, mas está com um pouco de dificuldade, né? É aquela pessoa que está estudando, mas tem dia que consegue, tem dia que não consegue, tem dia que falha, tem dia que realmente não sai ali muito bem, mas tem dia que vai bem. Há uma grande variação da performance, há uma grande variação da rotina, há uma grande variação realmente ali na pegada para o respectivo concurso. Então, enfim, essa pessoa chega de uma maneira um pouco mais instável, e a pontuação, como regra desse tipo de candidato, é abaixo da nota de corte esperada e precisa de um direcionamento para os estudos com o objetivo de alcançar o resultado do ponto de corte. Talvez você me ouvindo aqui, você pense assim, Marcílio, eu estou no tipo 2, eu estou nesse tipo aí, porque eu não estou conseguindo manter uma estabilidade da rotina, eu estou com um pouco de dificuldade, né, e eu não sei muito bem ali o que fazer agora e tal. Será que eu tenho chances? Tem, porque o que a gente visualiza? Como eu falei para vocês, hoje tem muita cobrança de legislação local e muita cobrança de jurisprudência selecionada. Se por um lado isso pode ser ruim para o tipo 1 de candidato, né, que está ali com uma boa base e vai ter que estudar de forma direcionada para esse concurso, pode ser bom também. E pode ser bom para quem? Para o aluno 2, do tipo 2, esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Porque o aluno do tipo 2, ele é um aluno que está ali chegando talvez abaixo da nota de corte, mas o estudo de reta final da legislação local pode garantir umas 10 questões, por exemplo, umas 15 questões. E aí ele aumenta a pontuação, chega no corte e está na discursiva. Aconteceu com vários alunos meus do curso de legislação local da PGE Goiás, e vai acontecer de novo nesse da PGE do Paraná. Escute o que eu estou dizendo. Quem está fazendo o estudo de reta final agora com base em legislação local vai ter um grande diferencial nesse concurso. Então, é algo a se pensar. E associado à legislação local, um direcionamento de jurisprudência, né? Tem muitos julgados a serem estudados, muitos temas do Supremo, muitos temas repetitivos do STJ que podem ser cobrados.
E aí, se você consegue fazer um direcionamento para os julgados principais que são cobrados nas matérias do núcleo duro, você consegue pontuar bem. Né? Falei aqui do concurso da PGE Goiás, várias questões sobre jurisprudência foram questões cobradas, mas eram jurisprudências ou julgados específicos envolvendo o estado de Goiás ou de interesse do estado de Goiás. Né? Então faz muita diferença sim. E o terceiro tipo de aluno é basicamente aquele tipo que ainda não está com muita... ainda, na verdade, está, né, com muita dificuldade de encaixar um ritmo de estudo, com idas e vindas, chegando a pensar até mesmo em desistir do certame. Né? Não sei se você se enquadra nessa perspectiva, mas eu tenho muitas pessoas que chegam para falar comigo no âmbito, por exemplo, do Instagram ou de outros lugares, né? Outras redes sociais, dizendo: Marcílio, estou pensando em desistir. Mesmo esse tipo de pessoa, na minha visão, não deve pensar em desistir. Se conseguiu já estudar um pouco, chegar com uma base legal, né, minimamente conhecimento sobre naquelas matérias do núcleo duro, eu acho que dá para buscar ali, né, fazer um estudo de reta final e alcançar uma pontuação interessante com legislação local e jurisprudência selecionada na forma que eu vou dizer já já. Então são esses três tipos de alunos que nós encontramos, ou de candidatos, né? Tipo 1, a pessoa tem uma boa bagagem, está pontuando acima ou próximo da nota de corte, precisa de um direcionamento. Tipo 2, está mantendo a rotina de estudo, mas com um pouco de dificuldade, a nota está um pouquinho abaixo do corte. E tipo 3 é aquela pessoa que está com muita dificuldade de encaixar um ritmo de estudo com ida e vida, pensando em desistir. Na minha visão, são três perfis diferentes. Eu já vi todo esse tipo de perfil chegar na prova discursiva, tá? Então já vi muita gente no tipo 1, no tipo 2, no tipo 3 chegando na prova discursiva, mas isso depende muito do agora. Depende muito desse exato momento que nós estamos conversando, agora. E por que isso? Porque a decisão que você vai tomar agora vai ser a decisão fundamental para visualizar se você tem minimamente chance de prestar esse concurso. A depender do tipo de decisão que você tome agora, pode ser realmente que esse concurso nem vale a pena para você. Talvez seja o caso realmente de abandonar e pensar em outra coisa. Já pensar em outro concurso, como por exemplo procurador da Alego, que é um concurso muito semelhante à da PGE Goiás, ou sei lá, PGE Alagoas, PGE Acre, PGE Mato Grosso, talvez. Mas se você tomar a decisão certa agora, pode ser que você realmente consiga chegar de forma competitiva. E aí é isso que a gente vai entender aqui. Bem, nós temos nesse cenário atual, né, seja você do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, algumas dificuldades que são normais em uma reta final, em uma fase de sprint final. A primeira dificuldade é a dificuldade no cumprimento de metas. Muitos de vocês devem estar assim, né? Às vezes tem lá, por exemplo, no domingo, a realização de um simulado, de uma prova passada que você tinha que fazer e você procrastina, você não realiza, você deixa para depois, surge alguma coisa. Ou durante a semana você tinha que fazer 20 questões, você faz 5, faz 10, não consegue fazer ali a meta de leitura do dia, e isso é, de fato, um problema, né? Dificuldade na compreensão de temas locais, isso é muito comum. Às vezes você estudou um tema de direito administrativo, você sabia de um jeito, aí você foi para a legislação local e encontrou ali um ato normativo que tem um texto diferente, uma compreensão diferente, e às vezes você encontra essa dificuldade. Dificuldade na resolução de questões, né? Às vezes isso acontece também. A pessoa que não está num ritmo legal ou que está resolvendo questões, mas encontra uma certa dificuldade pelo nível, pelo aprofundamento ou pela temática. Sensação de que não está aprendendo, isso é muito comum. A pessoa está estudando, está se dedicando, mas ainda tem aquela sensação de que não está aprendendo, não está conseguindo fixar. Eu já quero dizer para você que você está aprendendo sim, mesmo que essa sensação esteja presente, você está aprendendo. Só que talvez você ainda não tenha essa sensação porque ela não se traduziu em números concretos, como por exemplo números de aprovação ou números ali de pontuação em simulados ou provas anteriores. Então é preciso objetivar essa sensação, esse emocional, né? Trazer para o lado racional ali com uma perspectiva um pouco interessante aí para você, ok? Dificuldade na organização do tempo, isso é muito comum, né? A pessoa que não consegue organizar o tempo de maneira adequada diante de um contexto aí de uma dificuldade, às vezes a pessoa trabalha, tem filho, né? Tem ali uma rotina meio conturbada e dúvidas sobre o que fazer na reta final. Isso também é muito comum, essas são as principais dificuldades que você encontra aí em uma jornada de sprint final ou de reta final. Bem,
Por que que o estudo de reta final é tão importante? Por que que esse estudo que a gente está conversando aqui sobre os últimos 30 dias são definidores da sua aprovação? Esses últimos dias são definidores da sua aprovação. Por quê? Porque é exatamente nesse estudo de reta final que você consegue, primeiro, identificar temas. Identificar os temas que são mais importantes. Cada vez mais o que a gente tem observado nos concursos de procuradorias é que as provas estão exigindo conhecimento que sejam conhecimentos úteis ao desempenho da profissão, da carreira, do concurso público especificamente, né? Então, a identificação dos temas é fundamental, né, para que você consiga, em um universo tão grande de conteúdo, realmente direcionar a sua preparação. Para você ter uma noção, né, eu disponibilizo sempre um documento que é chamado de edital verticalizado, eu disponibilizo para os concursos de procuradorias, para que o candidato possa ali marcar, né, cada tópico que ele está fazendo e possa visualizar uma melhoria. O edital verticalizado com o conteúdo programático da PGE do Paraná, só o edital verticalizado, tem mais de 50 páginas. Então é um conteúdo bem amplo, né? No edital verticalizado do curso de legislação local, que você encontra na descrição do vídeo, nós temos inclusive ali marcações dos temas mais importantes conforme nível de relevância, o que ajuda também a fazer esse direcionamento. Legislação local em foco, né? A cobrança da legislação local é uma tendência, então ajuda muito na reta final. Eu acho que estudar legislação local com muito tempo é bom, vai te trazer uma base, mas a reta final ela serve também como um momento de fixação. Revisão de conteúdos serve também para revisar, principalmente aqueles mais difíceis e complexos, e otimização do tempo, que eu acho que na reta final é mais fácil de você otimizar o seu tempo e conseguir de fato ali fazer um direcionamento com base realmente em uma data fixa, né? O tempo que você tem residual, o que dá para fazer, o que dá para estudar. É na reta final que a gente consegue se engajar mais, é na reta final que a gente consegue se dedicar um pouco mais realmente ao concurso, porque tá ali, né? É o momento, é de fato a hora de fazer o que é possível, né? Mas eu acho que a pergunta central desse vídeo, dessa live, desse nosso encontro, é a pergunta sobre como utilizar o tempo restante de maneira eficiente para tirar o ponto de corte. Eu acho que todos vocês estão em busca disso, até porque a prova discursiva depois é que realmente define quem está no jogo, quem está com possibilidade ali de nomeação, né? Mas, então, como é que eu utilizo esses próximos 30 dias de maneira eficiente? Bem, na minha perspectiva, a primeira coisa que você deve fazer é um planejamento, tá? Primeira coisa que você deve fazer é um planejamento eficiente. Então, assim, eu não sei qual é a sua realidade de vida e eu acho que apresentar um planejamento geral aqui para todo mundo seria algo até irreal, né? Eu não sei qual é o seu planejamento de vida hoje, mas eu acho que você tem essa consciência sobre o que você consegue fazer de hoje até a data da prova. Você tem 2 horas, 5 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas líquidas de estudo por dia? É hora de parar a pensar. Quais são as metas que eu consigo concretizar por dia, né? Então você vai fazer esse planejamento. Eu faria dia por dia. Abriria, por exemplo, o Google Agenda e colocaria dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, né? Identificando cada meta que você consegue fazer. Inclusive, metas que passem pelos estilos de aprendizagem, né? Já fiz um vídeo aqui no canal comentando isso. O que são esses estilos de aprendizagem? É a visão, a audição, a escrita e a resolução de questões. Então, ver, leitura, ouvir uma aula, por exemplo, um encontro sobre temas específicos, a escrita, que pode ser ali um mapa mental, um mini resumo, né? Um esquema, e a resolução de questões. Então, você pode colocar metas que passem por esses 4 estilos de aprendizagem, né? Preponderando aquele que você aprende mais. Então, esse planejamento, na minha visão, é fundamental. Direcionamento, é claro. Você tem um tempo disponível para estudar, de hoje até a data da prova, e não dá para poder zerar o edital, não dá para revisar todo o conteúdo, é preciso estudar de maneira direcionada para aqueles tópicos que mais caem. Nesse direcionamento existem várias possibilidades, eu destacaria basicamente 3 possibilidades aqui para você, tá? Primeira coisa que eu destacaria em relação ao direcionamento é o uso do edital verticalizado grifado, tá? O uso do edital verticalizado grifado. O que é isso? O edital verticalizado, como eu falei, é o conteúdo programático de maneira vertical, para que você possa ticar cada item ali, né, para que você possa realmente identificar os pontos mais relevantes. Ok.
Só que lá no edital verticalizado que eu produzi, tem os itens mais importantes. Os mais importantes, de fato ali com maior probabilidade de cobrança, são itens que estão em vermelho. Existem itens intermediários e existem os que não estão grifados porque possuem menor relevância. Então eu distribuiria o meu tempo com foco prioritário nos itens em vermelho, foco secundário nos itens intermediários e, sobrando tempo, revisaria os que não estão grifados, tá? Então, primeira forma de direcionamento que eu sugeriria para vocês. Segunda forma de direcionamento, o estudo da legislação local. Na minha visão, é obrigatório o estudo da legislação local e, nesse caso, eu sugeriria o curso de legislação local seguindo o cronograma de 30 dias. Se você já é meu aluno do curso de legislação local, o cronograma começa amanhã, pega ele lá e vai fazendo aí o cumprimento com a leitura dos artigos que estão destacados. Média de 1 hora, 30 minutos a 1 hora por dia, fazendo a leitura desses artigos. Havendo dúvida, assiste a videoaula da respectiva lei, tem aula de todas as leis para vocês, tá? Então eu faria isso, esse estudo da legislação local. Se você não é meu aluno, dá uma conferida aí na descrição do vídeo que tem o link para o curso de legislação local voltado ao concurso da PGE do Paraná. Segundo, temas em alta. Eu estudaria os temas em alta de cada matéria do núcleo duro, constitucional, administrativo, tributário, né, processo civil e até alguns tópicos lá de direito civil. Para essa finalidade, você pode fazer sozinho, você pode até utilizar, por exemplo, materiais que são disponibilizados, o Dizer Direito tem lá, revisão de véspera que faz, com alguns julgados, mas eu ressaltaria um evento muito importante que é o Jornada PGE do Paraná, uma semana de conteúdo que a gente faz ao vivo pelo Zoom, né, com possibilidade de assistir posteriormente, em que nós teremos 2 integrantes da PGE do Paraná trazendo temas em alta também para você. Além da minha participação, teremos o professor Flávio Cabaldo e mais 2 professores que são procuradores do Estado do Paraná para trazer ali tópicos em alta. No concurso da PGE Goiás, acertamos diversas questões e o Jornada PGE do Paraná também vai te ajudar, o link está na descrição do vídeo também. Então, eu trabalharia ali o estudo dos temas em alta, considerando o Jornada, considerando também aí o edital verticalizado. Revisão, sem sombra de dúvidas, é fundamental revisar. E aí eu sempre digo que só existe revisão daquilo que você estudou, não existe revisão daquilo que você não estudou. Então é preciso programar uma revisão com base no que você estudou. Então, leitura, por exemplo, das suas anotações, dos seus mapas mentais, dos tópicos que você anotou, né? E assim por diante. Então, essa revisão deve acontecer de preferência na última semana. E é uma semana, inclusive, em que nós vamos fazer transmissões também aqui no canal. Por isso, aproveite para se inscrever e deixar o seu like aqui. E eu sempre sugiro também um treino final. Faltando 1 semana ou 2 semanas antes da prova, realizar uma prova completa, um simulado completo para aferir de fato a sua performance atual, como você está e, é claro, o que você ainda pode fazer ali em relação a déficit de conteúdo de um tópico ou de outro. Então, na minha visão, esses 3 passos são passos fundamentais para esses últimos 30 dias, né, pessoal? Acho que tem muita coisa a ser feita, né? O jogo não está perdido para quem está chegando um pouco desanimado e para quem está animado para essa reta final. É hora de dar todo o gás, de meter pancada, de colocar toda a sua energia, porque esse concurso é uma incrível oportunidade. Tem muita gente agora preocupada, por exemplo, com o concurso da PGE de São Paulo, que teve resultado divulgado, o pessoal vai se preparar para a oral. Tem muita gente preocupada com a prova oral também da PGE Goiás. E tem gente que está aí mais tranquilo com foco total na PGE do Paraná. Talvez seja o momento de aproveitar realmente essa energia, esse momento, essa situação para dar o gás focado aí nesse concurso, tá, pessoal? E eu queria exatamente trazer para você uma frase que eu sempre digo quando tenho oportunidade, para que você tenha em mente. Concurso público não foi feito para pessoas extraordinárias, mas sim para pessoas ordinárias que fazem coisas extraordinárias. Se você está se olhando nesse momento e pensando assim, Marcílio, eu acho que eu não tenho condições de fazer um concurso como esse. Marcílio, eu acho que eu não tenho, né, condições de ser aprovado num concurso como esse. Eu te digo, você tem condições sim. Todo mundo tem condições, porque concurso não é para aquele que é mais inteligente. Concurso é para aquela pessoa normal,
mas que consegue se dedicar de forma extraordinária em uma reta final, né? Por isso, essa frase que eu sempre compartilho. Então você tem chance sim, mas depende muito da decisão que você tomar a partir de agora, ok? Para fechar, quero convidar vocês, nós teremos o Jornada PGE do Paraná, o roteiro final da sua aprovação do dia 4 até o dia 9 de novembro. Então as transmissões serão segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, passando pelo direito constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, financeiro e fechando com o sábado de legislação local. Você tem a possibilidade de interação com professores, estratégia direcionada para os últimos dias e conteúdos essenciais, inclusive com participação de membros da carreira, como você pode visualizar aí. Ok, queridos? É isso, espero que vocês tenham gostado e me coloco à sua disposição lá no meu Instagram, o @marciliofer. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!